Fala galera, cara, o vídeo de hoje não é com animação, é com um grande peso no coração, porque quanto mais eu estudo história, mais eu vejo como a humanidade é zoada e cruel. Pô, eu sou pai e sempre que eu vejo as atrocidades que aconteceram na história, no mundo, eu imagino como que eu posso proteger minhas filhas hoje. Cara, estudar história é um buraco sem fim. A esperança na humanidade só piora. É rir pra não chorar da nossa história. Então bora ver alguns dos piores anos da história, dos piores anos pra se viver na nossa história, períodos que era melhor nem ter nascido. Mas antes da gente começar, já sabe, machadada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo com os amigos. Bom, pra começar, vale uma pequena explicação. Eu fiz o vídeo dos tiranos, vou deixar aqui, é o vídeo mais assistido no canal, e eu fiz ele porque eu tava vendo a série O Problema dos Três Corpos na Netflix, e ali no começo mostra ali uma parte do comunismo chinês, e eu fiquei um pouco chocado, eu falei, nossa, vou fazer um vídeo falando um pouco disso, falando um pouco dos tiranos da história. Só que agora, eu tava assistindo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial em cores lá na Netflix, e com certeza esse foi um período sombrio da humanidade, cara. A gente sabe muito bem do terror que foi o Holocausto, que aconteceu entre 1940 e 1945 e matou cerca de 6 milhões de judeus. Os judeus nunca tiveram paz na história, eu já fiz um vídeo sobre a perseguição dos judeus na Idade Média, mano, os caras só se fogem. E o Holocausto, óbvio, bizarro. Quando você vê, cara, você estuda, nossa, você estuda lá tal, lê livro, vê o professor falando, mas quando você vê as imagens, esses documentários na Netflix mostram muitas imagens assim, cara, você não tem estômago, nem assiste, e é bizarro, você fica sem ação vendo aquilo. Mas não foi apenas o Holocausto que marcou a humanidade na Segunda Guerra Mundial, mas também a política de ataques às cidades civis, apenas para matar os civis, causando assim grande caos e desordem no país. A ideia é que se você destruísse cidades inteiras e desabrigasse ou matasse a maior parte dos civis, quanto mais civis matasse era melhor, é o pensamento dos malucos na Segunda Guerra Mundial. A ideia era que a economia do país entraria em colapso e assim a guerra não poderia ser suportada e aquele país, aquela nação perderia e a guerra seria vencida por quem estava causando o ataque. Essa tática obviamente foi usada pelos nazistas e a sua força aérea, a Luftwaffe, mas não se engane, não tem bonzinho na história. Essa é uma frase que eu sempre falo aqui no Caverna. E a RAF inglesa, a Royal Air Force inglesa e a Força Aérea Americana perpetuaram os ataques a civis mais bizarros e horrendos na nossa história. A ideia é que no final da guerra, entre 44 e 45, tanto a Alemanha quanto o Japão já tinham, em teoria, perdido a guerra. Mano, os caras estavam ali e já era. Só que eles não queriam se render, nem alemães, nem japoneses. Eles iam lutar até a última bala, até a última pessoa. Então começou uma onda de bombardeios incendiários às cidades alemãs, um pior que o outro. Os aliados queriam fazer o eixo se render a qualquer custo. E na Alemanha, o ataque mais famoso foi a cidade de Dresden. Cara, uma cidade cultural, uma cidade tipo Veneza, sabe? Que é linda, vários monumentos. E a galera fugia pra lá. Muitos civis foram pra lá pra tentar fugir, porque ninguém achou que Dresden ia ser bombardeado. Só que cerca de 250 aviões ingleses da RAF jogaram milhares de bombas incendiárias na cidade na madrugada, quando tava todo mundo dormindo, de 13 de fevereiro. O ataque foi tão filha da p... que primeiro eles jogavam bombas que destruíam os telhados para depois jogar bombas incendiárias. E como não tinha telhado nas casas e nos prédios, a bomba entrava e destruía tudo. Prédios, casas e, óbvio, quem tivesse lá dentro. Não contente, os ingleses não contentes, horas depois do primeiro ataque, quando todo mundo tava na rua, os bombeiros estavam lá tentando apagar o fogo, a galera tava tentando fugir ou tentar ajudar a galera ali que tava nos escombros, mas 500 aviões ingleses da RAF chegaram jogando ainda mais bombas incendiárias. Véi, o bagulho é bizarro que você fica assistindo ali, que você não consegue nem ver aquela merda. O calor e o caos era tanto que
que causou um bagulho chamado tempestade de fogo. Cara, tempestade de fogo, o calor era tão grande que criava vento. O fogo puxava o oxigênio e criava tufões de vento. E esses tufões eram tão fortes que sugavam as pessoas pra dentro do incêndio, pra dentro do prédio. Você tava tentando fugir, o bagulho te sugava pra dentro. Cara, uma coisa horrenda e asquerosa. Pessoas que se abrigavam no subsolo morreram queimadas porque o bagulho ficou quente demais. As pessoas... Imagina você tá no meio de um bombardeio com um incêndio, a sua família inteira, e você não tem pra onde fugir. Quem causou isso foram os ingleses. Pra fechar, horas mais tarde, os americanos também chegaram pra jogar mais bombas. Eles diziam que iam atacar agora alvos militares, mas, mano, o bagulho tava com tanta fumaça que eles erraram tudo e continuaram atacando os civis. O ataque completo contou com 1.300 aeronaves aliadas e cerca de 3.900 toneladas de explosivos. As estimativas mais recentes concluem que 25 mil pessoas morreram nesse ataque, e em grande maioria foram de civis. Grande parte da estrutura militar, até um importante ponto de trem, uma importante estação de trem que ficava logo depois dessa parte onde foi atacada, que era o que levava os soldados para os frontes de batalha, não caiu uma bombinha. Cara, os aliados miraram no centro histórico e cultural da cidade, onde os civis moravam. A ideia era matar o máximo possível de civis. E claro, no fronte do Pacífico, os americanos também não perdoavam. Pelo mesmo motivo dos japoneses não quererem se render, nunca, eles iam lutar até o fim, as cidades japonesas foram varridas com bombardeios incendiários que usavam napalm para obliterar as cidades. Os americanos tacaram tanto terror nessas cidades e em Tóquio, eles usavam napalm, que era essa gelatina de petróleo que grudava e queimava tudo, para incendiar a cidade inteira. Casas, prédios e o que tivesse pela frente, matando até mais que as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. O Hiroshima e Nagasaki foi horrível, óbvio, mas se você juntar com os outros ataques americanos, esses outros ataques incendiários, que não eram bombas atômicas, mataram mais do que Hiroshima e Nagasaki juntos. Imagina você estar em Tóquio, no meio desses ataques, difícil não se cagar todinho com medo de ser morto e de ver um monte de pessoas carbonizadas nas ruas, nas casas e em todo canto. Vale lembrar que Tóquio era uma cidade inteira de madeira quase, as construções eram de madeira, então você joga bomba incendiária, a cidade vai pro saco. Só pra você ter noção do tamanho do que eu tô falando, 100 mil pessoas foram queimadas até a morte só em um ataque de bombardeio à noite em Tóquio. Isso é muito mais gente do que o ataque em Hiroshima, que matou 70 mil pessoas de uma só vez. Uma palavrinha do patrocinador. Já pensou em prestar concurso público? O Estratégia Concursos é o curso que mais aprova em concursos públicos no Brasil. Você encontra material de alta qualidade e aulas com professores especialistas, com larga experiência em provas de concursos. Simplesmente, os professores que mais aprovam. O material é completo e tem uma linguagem simples que permite qualquer um entender o conteúdo e acertar as questões das provas. Os concursos públicos oferecem salários iniciais maiores que das empresas comuns, estabilidade e segurança, porque você não é demitido, além de carreiras promissoras. Existem muitas vagas públicas em aberto agora. Não perca essa chance. Estude com a Estratégia Concursos, o curso que mais aprova e alavanque a sua carreira. Voltando pro vídeo, e se você ainda tem estômago e coração para continuar aqui, por favor, continue, não me abandone neste momento. Vamos para os próximos anos de terror para se viver na Terra, nesse lugar maravilhoso, que foi entre 1347 e 1351 na Europa. Nesse período, a Europa sofreu nas mãos da famosa peste negra, que na verdade surgiu na Ásia Central e foi levada para a Europa por guerreiros e comerciantes mongóis que faziam negócios ali na Crimeia, no leste europeu, e a peste começou a se espalhar por toda a Europa, que vinha nos navios, nos ratos, nas pestes ali. Depois que você se contaminava com a peste, com a doença, os sintomas eram vários. Você tinha inchaços nas axilas e nas virilhas, passava muita febre, tinha muito vômito, diarreia, além dos seus dedos, principalmente dos pés, e parte da pele ficarem negros. E na maioria dos casos, quem tivesse peste negra ia direto pro caixão. A peste matou entre 25 a 30 milhões de pessoas no mundo todo e exterminou cerca de metade da população europeia, depende de qual lugar da Europa você tá vendo, sendo considerada até hoje uma das doenças mais mortais de toda a história. E ela não discriminava ninguém, matava do pobre até reis e rainhas. Se você quer saber mais sobre a peste negra e a sua origem, que veio da China, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo, com estudos científicos, com um artigo científico que mostra
que veio ali da China e outros que corroboram para essa versão. Vamos para o próximo ano da lista, uma merda de ano para você estar no mundo, que foi na partição da Índia. O Reino Unido teve um grande império por séculos, até que no século XX as colônias começaram a se cansar dos desmandos dos ingleses, dos britânicos, e se declararam independentes, como a Índia, que tinha uma grande divisão religiosa dentro do seu país, entre muçulmanos e hindus. E por isso, depois que a Índia se libertou dos britânicos, ali foi dividido em dois, teve uma divisão da Índia. Parte virou o Paquistão, que ficou para os muçulmanos, e a outra parte virou a Índia, que ficou para os hindus. Aliás, até hoje, paquistaneses e indianos têm uma treta fortíssima. Inclusive, se der uma bosta no mundo, provavelmente Paquistão e Índia é um dos primeiros lugares que vão explodir. E essa divisão foi um desastre, porque da noite pro dia, quando se fez a divisão, milhões de muçulmanos tinham que sair da Índia e ir para o Paquistão, e milhões de hindus que moravam no Paquistão tinham que sair e ir para a Índia. O ódio das pessoas ali era brutal. Você tinha que sair da sua casa o mais rápido possível e ir pro outro lado só porque você tinha uma religião diferente e o pau tava comendo. Nesse caos todo, muita gente não conseguiu se mudar, não tinha dinheiro. Mano, não é assim. Imagina, tô aqui em São Paulo, eu tenho que mudar pra Salvador, do nada, assim. É foda, cara. Você não consegue mudar do dia pra noite uma galera. Só que o ódio era tão grande que as pessoas não esperaram. Quem morava nesses lados e tinha uma crença diferente foi morto só por causa da sua crença, por serem muçulmanos ou hindus. Depois que a partição acabou e todo mundo conseguiu ali se recolocar, mais de 1 milhão de pessoas, de civis, morreram. O negócio foi tão pesado que tem uma história de um trem que carregava muçulmanos que tava indo da Índia pro Paquistão. Então, os caras estavam saindo da Índia, indo pro Paquistão, falando, galera, eu tô caindo fora, beleza, calma aí que eu tô caindo fora. Esse trem foi atacado por Sikhs e eles mataram 3 mil civis que estavam fugindo, indo pro Paquistão, e feriu mais 1.000. Os caras não perdoavam. A partição da Índia foi um dos eventos mais violentos da história. E esses 1 milhão de mortos que eu falei são uma estimativa. Muitos historiadores acham que foi mais. 2 milhões de civis que morreram, tudo por causa da intolerância e do ódio do ser humano. Bora continuar, vamos para o próximo período que você não gostaria de viver na Terra, que foi de 1618 a 1648, durante a Guerra dos 30 anos. Existem milhões de batalhas na nossa história, uma pior do que a outra, mas poucas foram tão mortais quanto a Guerra dos 30 anos, que matou cerca de 20% de toda a população europeia. 20%! Matou quase tanto quanto a peste. Mais de 8 milhões de pessoas, tudo por causa da religião e do ódio. A Guerra dos 30 anos aconteceu por causa da briga entre os católicos e os protestantes, quando o futuro rei do Sacro Império Romano Germânico, o Ferdinando II, quis impor o catolicismo aos seus súditos protestantes, causando uma guerra que envolveria quase todas as potências da Europa naquela época, como a França, o Sacro Império e a Espanha. Nesse período, várias batalhas sangrentas explodiram pela Europa. As mais famosas foram a Batalha de Nördlingen, em 1634, que matou mais de 20 mil soldados, e da Batalha de Breitenfeld, que matou mais de 22 mil pessoas. Mas não foram essas batalhas que fizeram a guerra ser tão mortal, já que na Guerra dos 30 anos, com todo aquele caos, veio um grande período de fome, muitas pessoas morreram de fome, muitas pessoas morreram de doença, porque aquele caos, a galera deixada de lado, a fome trouxe muita doença, e principalmente por causa do caos que foi gerado, em que mercenários, já que estava tudo um caos, muitos grupos mercenários, muitos grupos ali, começaram a destruir e saquear várias vilas por toda a Europa. E é óbvio que quem se fode no final sempre são os civis. A Guerra dos 30 anos não recebe tanta atenção quanto a Peste Negra ou a Segunda Guerra Mundial, mas se você tivesse vivido na Europa nessa época, você iria preferir não ter nascido. Vamos para mais um período de bosta na nossa humanidade. A gente falou da Segunda Guerra, vamos voltar um pouco para a Primeira Guerra. Esses anos horrendos foram os anos de 1918 e 1919, com a gripe espanhola. A gente sofreu muito com a pandemia da Covid, também recente, acho que todo mundo lembra a merda que foi, mas há cerca de 100 anos atrás, a gripe espanhola foi extremamente cruel. Em 1918, todo tipo de merda estava acontecendo no mundo, como as grandes revoltas na Ásia, na Europa e, claro, a Primeira Guerra Mundial. Mas pouca gente fala sobre a pior crise de todas, a gripe espanhola. Apesar do nome, ela não surgiu na Espanha, ela surgiu nos Estados Unidos e, como já tinha muito comércio, muitos navios indo e vindo, infectou
1/3 de toda a população mundial, matando algo em torno aí de 20 a 50 milhões de pessoas no mundo todo, e até o Brasil se fudeu. Aqui se estima que cerca de 300 mil pessoas morreram aqui no Brasil. Alguns falam 30, alguns falam 50, 300, mas morreu gente pra caramba no Brasil por causa da gripe espanhola. Com esses números, essa crise se tornou um pesadelo no mundo todo, já que qualquer pessoa que estava viva naquela época podia ser infectada, igual a Covid, qualquer um podia pegar. Só que pensa comigo, não tinha vacina, assim como nós temos hoje, e a gente conseguiu desenvolver a vacina muito rápido. Não tinha não essa parada lá atrás, cara. Não tinha a medicina que a gente tem hoje. Se você pegasse a gripe, era quase uma sentença de morte. Como a gripe espanhola agia muito rápido, os médicos não faziam a mínima ideia do que eles tinham que fazer, nada. O cara tava doente e não dava tempo, os caras não sabiam o que fazer, a pessoa só podia esperar e rezar para não morrer, para poder sobreviver. Vamos para os próximos anos bizarros da nossa história, e esses foram entre os séculos 16 e 17, na perseguição católica da Grã-Bretanha. Hoje em dia, o Reino Unido é conhecido aí como um país de lords, pessoas mega civilizadas, mais ou menos. Tem o Big Bang, tem chá, tem a Premier League, mas no passado o Reino Unido era uma merda. Você não iria querer nascer no Reino Unido. E você não queria nascer no Reino Unido entre os séculos 16 e 17, principalmente se você fosse um católico ou parecesse um católico. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o rei Henrique VIII e o anglicanismo, que explica essa parada do anglicanismo e o rei Henrique VIII na Inglaterra. Só que resumindo, o rei Henrique VIII se proclamou chefe supremo da Igreja da Inglaterra, o anglicanismo, e instituiu o anglicanismo como a igreja oficial do reino. Imediatamente ele acabou com o papado na Inglaterra e literalmente expulsou a Igreja Católica dali. Teve que cair fora, todo mundo caiu fora. Aí você pergunta, tá, os padres saíram, os bispos saíram, e os milhões de católicos que moravam na Inglaterra? O que aconteceu com eles? Nem queira saber. Henrique começou uma perseguição brutal aos católicos na Inglaterra. Na verdade, ele nem precisava ser católico. Se você parecesse um católico, já podia ir pra vala. Para você ter noção da escala dessa perseguição, uma mulher grávida chamada Margaret Clitheroe, que inclusive virou uma santa em 1970, foi esmagada até a morte pelo crime de ter abrigado alguns padres católicos na sua casa. Essa perseguição continuou por séculos e só parou no século XVIII com a ascensão do parlamento inglês, a queda dos reis absolutistas e a criação de leis que protegiam os católicos no país. Vamos para os próximos anos de merda para se viver no mundo, que foi de 1467 a 1600 no Japão, conhecido como o período Sengoku. E para dar uma descontraída, porque o vídeo tá muito pesado, esse período no Japão foi ruim porque não tinha o Goku. Sengoku, não tinha o Goku lá para ajudar a gente, entendeu? Que merda. Vai pelo menos dar uma risada. Pelo menos dá uma risada nesse vídeo, vai. O período Sengoku durou mais de 100 anos e é um dos períodos mais conhecidos da história japonesa. Mano, grande parte dos filmes que você vê, série, anime, tudo isso sobre o Japão se passou no período Sengoku, que foi só tiro, porrada e bomba por causa das guerras causadas pelos centenas de senhores da guerra que queriam mais e mais territórios. E como não tinha ninguém para impedir, não tinha ali um líder do Japão, eram vários feudos, por isso também chama a época do Japão feudal, não tinha o Shogun, que era o cara que mandava em tudo, o Japão estava enfraquecido ali com um governo geral e todo mundo partia para violência, eles não estavam nem aí, eles só queriam mais poder. É o famoso, né, como eu disse, o período feudal do Japão. Então se você vivesse no período Sengoku, a guerra, a fome, o sofrimento, a morte eram coisas normais do dia a dia. Tudo passava ali, a cidade ali do lado foi massacrada, normal, acontece aí, ontem também foi, e é nóis. Além disso, se você fosse um plebeu, você tinha que ir pra guerra lutar pelos seus senhores feudais, coisa que você não tinha nada a ver, você tava lá de boa e você era obrigado a ir pra guerra. A população civil foi massacrada nesse período e a vida era uma merda, mas pelo menos no meio dessas guerras surgiram os maiores samurais da nossa história, da história do Japão, com os lendários Oda Nobunaga e Miyamoto Musashi, que tem vídeo aqui no canal, tem uma playlist sobre o Japão feudal, é legal, tem vários vídeos muito da hora que eu fiz. E vamos finalmente pro último da lista, o ano de 536. Esse aqui é o último, mas é o pior de todos, porque 536, para muitos historiadores, foi o pior ano da história, já que além dos vários impérios em queda no mundo todo, ali aquele caos do início da Idade Média, 536 também teve uma das piores fomes da história, causada pelas cinzas de várias erupções de vulcões que bloquearam o Sol e fizeram todos os continentes ficarem no escuro. E imagina você viver no escuro, no caos, na guerra, morrendo de fome, com frio
e com medo de qualquer segundo ser morto, mano, que merda devia ser viver nessa época. Eu resumi muito esse 536, o que aconteceu nesse ano, já que muito mais coisas aconteceram, o caos foi muito maior, não dá pra colocar nesse vídeo que é uma lista, né, um vídeo de lista que eu tenho que falar pouco de cada uma. Então eu fiz um vídeo completíssimo aqui no canal sobre o pior ano da história. Eu esqueci algum período bizarro e merda da nossa história? Me conta aqui embaixo. Falou!